Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas a este canal. Que o Senhor Jesus conceda todas as sortes de bênção para cada um de vocês. Olha, hoje nosso assunto será sobre a parábola do trigo e do joio. Nós sabemos que quando nós falamos de trigo, estamos falando daquela sementinha que, quando triturada, é transformada em massa, que se transforma ali em trigo e vai para os supermercados, ali onde você compra para fazer o seu bolo, o seu pão, a sua torta e etc. O que você tiver aí criatividade para fazer. O trigo é uma massa aonde em vários lugares as culinárias ali, eles usam o trigo especificamente para fazer determinados alimentos. É uma massa que você pode estar fazendo variedades de coisas para você degustar. É uma massa muito boa. Em compensação aqui, o joio é uma erva daninha que traz prejuízo para o trigo. Então, esta parábola do Senhor Jesus diz que o trigo foi lançado a semente e veio o inimigo e jogou ali a semente do joio, que cresceu juntamente ali com o trigo. E eu quero trazer aqui a explicação desta parábola, a parábola do trigo e do joio. Você vai entender hoje o que Jesus quis te dizer e me dizer o que significa aí a diferença aí entre o trigo e o joio. Explicando, Jesus quis dizer o seguinte: olha, o reino do céu é semelhante a esta parábola. Sempre Jesus, quando ele falava com seus discípulos, em alguns momentos, ele referia-se a parábolas. E ele mesmo explicava as parábolas. Nós vamos aqui agora trazer para que você venha entender esta passagem bíblica que está aqui no livro de Mateus, do versículo 13, do 24 ao 30. Nós iremos aqui estudar esta passagem bíblica que Jesus citou aí neste livro de Mateus. A parábola do joio e do trigo, Jesus comparou o reino dos céus à lavoura de um homem. Este homem semeou a boa semente de trigo em seu campo, mas durante o seu período de descanso veio aí o adversário e semeou o joio no meio do trigo. Passando o tempo, o trigo cresceu e frutificou, mas junto dele também apareceu o joio. Aqui, analogicamente, o Filho do Homem é o próprio Jesus Cristo e o adversário é o inimigo das nossas almas, o diabo. Então, para que você venha entender, Jesus veio lançar a boa semente, a semente da palavra de Deus, que é as boas novas de salvação. Em compensação, o inimigo das nossas almas veio aí semear a semente ruim, que foi a maldade. A constatarem que havia joio entre o trigo, os servos do dono do campo lhe interrogaram sobre o porquê da presença de joio na plantação, e na verdade é que apenas o trigo havia sido semeado por ele. O agricultor respondeu aos seus servos que o inimigo havia feito aquilo. Aqui, os servos que aparecem nesta passagem bíblica traz um significado dos anjos, E os anjos interrogaram aí ao Senhor dizendo: Senhor, tu semeaste semente boa e veio o inimigo, e semeou à noite. Eu acredito que à noite. Então foi assim, eles fizeram uma pergunta dizendo: olha, Senhor, tu semeaste semente boa, ali só estava o trigo plantado. E por que nasceu o joio? Foi uma pergunta. E o Senhor falou para eles: olha, o inimigo veio isso e fez isso à noite sem que ninguém visse. Prontamente, os seus servos se disponibilizaram a arrancar o joio do meio da plantação de trigo, mas o dono do campo impediu que eles fizessem isto. Segundo ele, ao arrancar o joio, os servos poderiam também acabar arrancando o trigo. Então, ele ordenou que deixasse crescer o joio e o trigo juntos até o dia da ceifa.
Neste dia, porém, os ceifeiros teriam ordens para colher primeiro o joio e separá-los ali e queimar, enquanto o trigo seria guardado em seu celeiro. Aqui, a explicação está dizendo o dia da ceifa vai ser o dia em que o Senhor separará aqueles que servem a Ele e aqueles que não servem. Jesus se pronunciou com esta parábola do joio e do trigo um determinado dia em que saiu de casa e assentou-se à beira do mar da Galileia. Foi neste dia que Jesus falou estas parábolas e outras que ele também falou. Mas, ao mesmo tempo, essas parábolas possuem diferenças e significados. A parábola do joio e do trigo, há dois tipos de sementes, a boa e a ruim. Então, a ênfase é posta no semeador, sobretudo a forma com que ele trata a realidade de haver semente ruim, plantado junto da semente boa. Por último, o inimigo aparece como sendo o responsável de plantar aí a semente ruim. Existem muitas passagens bíblicas que aplicam essas metáforas na agricultura, pois isto consistia em algum momento presente daquela época. Olha só, o próprio Jesus, ele vem explicando aí a parábola do joio e do trigo. Jesus propôs a parábola, mas ele mesmo explicou dizendo assim, porque os seus discípulos não entendiam. Jesus disse o seguinte: o Filho do Homem, ou seja, é ele próprio. O Filho do Homem é o Senhor. A autodesignação mais utilizada por Jesus é um título muito significativo aí de uma plena humanidade quanto como a sua plena divindade. Ele disse que ele era o Filho do Homem. Então ele estava ali dizendo, olha, eu tenho a plena humanidade, mas eu também tenho a plena divindade. Aqui no campo desta parábola serve como representação do mundo. A boa semente de trigo representa os filhos do reino, enquanto o joio representa os filhos do maligno. Veja só aqui, ó. O trigo representa quem? Os filhos do reino, enquanto o joio representa aqui os filhos do maligno. Veja que no início aqui do nosso vídeo eu falei que o trigo seria bom para fazer aí o que você quisesse, porque a massa do trigo, ele é uma massa que traz benefício para você. Veja só como os filhos de Deus aqui trazendo a explicação aqui e fazendo a analogia que o trigo são os filhos de Deus que fazem o que é bom e o joio representa os filhos do maligno que fazem o mal. Consequentemente, o inimigo que semeou o joio é o diabo. Para quem diz que não existe o diabo, né? A Bíblia está bem clara aqui dizendo que existe sim. Por último, a ceifa representa a consumação dos séculos e os ceifeiros. Os anjos, ao serviço do Senhor, no dia final, como ceifeiros, tirarão aí todo o joio, ou seja, os filhos do maligno. Tudo que foi semeado pelo diabo, isso é, os ímpios, aqueles que praticam o mal, que são motivo de tropeço, eles serão lançados na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Por outro lado, a boa semente, isto é, os justos brilharão como o sol do reino de Deus, que está aqui em Mateus, no capítulo 13, do versículo 36 ao 43. O objetivo de Jesus de expressar as ideias de semelhança e contrastes é perfeitamente alcançado no uso das duas sementes. O joio, o qual Jesus fala nesta parábola, trata-se de uma erva terrível chamada tecnicamente de Lolium temolitum. É o nome grego aqui, é um pouco difícil de falar. Esta erva é uma praga relativamente comum em muitas lavouras de trigo. Veja bem, viu? Que está falando aqui que é uma praga que ela
nasce ali juntamente com o trigo, trazendo aqui uma analogia da lavoura. Em primeiros estágios, nós vemos que estas folhas, elas se assemelham ao trigo, tornando-se inviáveis ao arrancá-la no meio do trigo. Veja bem, preste atenção aqui agora no que eu vou te falar. Nós vemos aqui que estas ervas daninhas, elas se parecem muito com o trigo. Veja bem, vamos trazer aqui para a terra, onde vivem muitas pessoas, tá? Para que você venha entender. Existem 2 tipos de pessoa na terra. Pessoas boas, pessoas ruins. Mas agora eu te faço uma pergunta. Você sabe discernir quem são as pessoas boas e quem são as pessoas ruins? Eu quero que você seja sincero e responda para você mesmo essa pergunta. Você sabe quem é bom? Você sabe quem é ruim? Será que você tem aí esse discernimento aí de saber, entender e discernir quem são as pessoas ruins e as pessoas boas? Eu acredito, meu amado e minha amada, que você não sabe discernir não. Mas Jesus disse nas suas mensagens, através da palavra, dizendo, olha, vocês conhecerão as árvores pelos frutos. Né? Os frutos. Como eu já disse para você, que os frutos do Espírito, que está lá em Gálatas, 5, que é paz, amor, e fala vários frutos que tem dentro de nós. E aqui você não sabe discernir quando o trigo ali cresceu, o joio cresceu junto. Muitos ali não sabiam discernir quem que é trigo e quem que é joio. Mas os servos ali disseram assim, olha Senhor, patrão, eu não sei quem semeou isso aqui, mas a gente vai, o que a gente faz? A gente arranca ou não? Então o patrão daquele tempo, ele disse, não arranca não, porque se você for arrancar aí o trigo, você vai arrancar o joio, você vai arrancar o trigo também junto. Então tenha cuidado, não arranque. Vamos deixar para o final. No final a gente separa isso aí. Então Jesus estava falando do final dos tempos. E vai ter um momento em que ele vai saber separar o trigo do joio. Então aqui eu não estou querendo fazer julgamento nenhum, tá? Sobre pessoas. Mas nós que estamos aqui nessa terra, temos que ter muito cuidado com quem a gente faz alianças. Com que tipo de pessoas estamos fazendo amizade. Nós temos que ter muito cuidado aí. Nós não vamos deixar de falar com as pessoas, não, de forma alguma, não. Nós não vamos fazer isso. Mas nós temos que saber pedir para Deus discernimento. Porque tem certas pessoas que não dá para vir com você, não dá para continuar com você. Primeiro porque às vezes a pessoa não tem os mesmos princípios que você tem, não acredita no que você acredita, tem valores diferentes que você tem, entendeu? Então às vezes é contraditório, você não fazendo aí acepção de pessoas não, mas você tem que saber quem é a pessoa que você traz para dentro da sua casa, quem você confia os seus segredos. Você tenha cuidado com quem você conta os seus segredos. Não conte os seus segredos para qualquer pessoa. Nem todo mundo é confiável, tá? Nós vemos ali que no meio dos discípulos do Senhor Jesus tinha um Judas que ia trair ele. Então vai ter sempre alguém que está de olho ali só para ficar observando a sua vida, para saber o que você tem, quanto é que você ganha, como é que está a sua vida sentimental, como é que tá, como é que não tá. Então você tem muito cuidado com isso. Vamos ter vigilância. Vamos saber discernir aí o trigo do joio. Olha aqui, nós vemos aqui que esta parábola diz o seguinte, que a semelhança, elas são muito parecidas, né? O joio, ele pode ser um hospedeiro de um fungo que produz toxinas venenosas, que podem causar efeitos gravíssimos se consumido por animais e humanos. Portanto, eu acredito que até a morte leva. Então, olha aí a diferença entre o trigo e o joio. O trigo, ele vem para te fazer bem. E o joio, ele vem para o quê? Causar efeitos colaterais em você. Portanto, tenha cuidado com o que você está ouvindo aí. Cuidado com o que você está absorvendo. Você tem que saber discernir, sair de cima do muro e saber o que você pode absorver de bom. Tá bom? Preste atenção. Nem tudo que as pessoas falam pra você
Entendeu? Você tem que pegar aquilo pra te segurar. Porque tem coisas que as pessoas falam pra gente e você tem que ir ali, pensar e sentir no seu coração. Realmente, será que aquela pessoa está falando algo para meu bem? Será que aquela pessoa está falando pro meu bem? Então você tem que analisar isso aí. Porque às vezes a pessoa fala o que ela sente para você. Mas vem cá, o que você sente no seu coração? O que o teu coração, o Espírito Santo de Deus, do Senhor, está falando contigo? É mais ou menos assim. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Alguém, né, que você conheceu há pouco tempo, um amigo, qualquer pessoa, né? Ali você tá com uma amizade muito boa, tô dando um exemplo. E aí chega um outro amigo que você já conhece há muito tempo e já começa a dizer, nossa, eu não gostei desse teu amigo aí, eu não gostei dele de forma alguma. Eu não sei, tem alguma coisa nele assim que eu não gostei. Só que você, que já convive com a pessoa há pouco tempo, pode ser há pouco tempo, pode não ser, você sente no seu coração que aquela pessoa é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa legal, que vem trazer bênção, que vem assim somar na tua vida. Só que a outra pessoa lá, com inveja ou com ciúme, eu não sei o que essa pessoa tá sentindo, só Deus sabe, vem ali, lança a sementinha da discórdia no meio de vocês e vocês acabam que você começa a desconfiar da pessoa ali, aí você se afasta da pessoa, porque a outra pessoa ali colocou uma duvidazinha na sua mente. Então, o que eu posso te falar? Esse tipo de gente que faz isso são os joios de hoje em dia. São os tipos de joios que vêm para causar dissensão, problema, para que as pessoas que estão ali com o coração amoroso, com o coração limpo, algo verdadeiro ali nascendo, aí vem a pessoa e a semente é lançada do mal ali, a erva daninha, venenosa. Então, o significado da parábola do joio e do trigo aponta para a realidade da existência do bem entre o bem do reino do céu. Em determinados estágios, o mal se alastra de uma forma tão sorrateira que praticamente é impossível diferenciá-lo. É o que eu falei anteriormente para você. É o que eu disse, às vezes a contaminação, ela vem sorrateira, né? Ela vem de uma forma ali que você não prestou atenção. Então é aí que você tem que saber diferenciar, tá bom? Essa erva daninha do trigo. E para muitos aí que falam que não existe o mal, não existe o bem, vocês que acreditam nessa teoria aí que não existe o mal, não existe o mal, vocês estão, eu sinto muito, vocês estão errados, tá? Porque o mal existe e o bem existe. Existe a luz e existe as trevas. Existe o Senhor Deus, Jesus, existe Satanás, que é o diabo, que veio matar e roubar, e destruir. E Jesus não, ele vai trazendo vida e vida com abundância. Para quem disse que não existe as trevas, sinto muito, mas existe. Você precisa saber da verdade, tá? Aqui a gente não maquia nada. A gente não pode, de forma alguma, maquiar aqui a palavra de Deus. Nós temos que falar a verdade nua e crua para você, tá? Nós estamos falando de uma forma amorosa, para que você venha entender aqui que existe o mal e existe o bem. Só que essas coisas aí só se discernem espiritualmente. Você não vai conseguir enxergar o mal se você não estiver no bem, em Deus, guardado em Jesus Cristo. É como se você tivesse aí com uma venda nos olhos e você tivesse com os olhos fechados e não conseguisse enxergar e não conseguisse ver. Mas o Senhor, ele pode tirar essa venda dos teus olhos para que você enxergue essa erva daninha do joio, que é o mal. Nós vemos também que esta parábola, ela revela que o Filho do Homem, ou seja, o Senhor Jesus cuidará através dos seus anjos e separará os bons dos maus. E nesse dia, os ímpios serão tirados do meio dos redimidos, e os filhos do maligno serão perfeitamente distinguidos dos filhos de Deus e serão lançados no lugar de tormento. Mas os fiéis entrarão na bem-aventurança eterna. Eles estarão para todo sempre ao lado do Senhor. Eles não brotarão como a erva daninha no campo,
de forma alguma, jamais, mas foram plantados pelas mãos do semeador. Eles são frutos de boa semente. Boa semente jamais resultará em praga. Apesar de muitas terem que dividir a lavoura com o joio e o trigo, o celeiro daquele que plantou está reservado exclusivamente para receber o trigo. Então, que você que está ouvindo aí esta parábola, você saiba, né, discernir de que lado você está. Por exemplo, você é trigo ou você é joio? Você quer ser um escolhido para morar com o Senhor no céu, ou você quer ir para o outro lado? Então, eis aí a escolha que hoje o Senhor Jesus te propõe, através da sua palavra. Jesus, ele concluiu aqui esta parábola com conhecidas palavras: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Certamente, a parábola do joio e do trigo, através do seu significado central, nos ensina valiosas lições que devemos estar atentos a ouvi-las. A principal lição que devemos tomar aqui na parábola do joio e do trigo diz respeito à paciência, a ordem para deixar que o joio cresça no meio do trigo, que fala exatamente disso. Pois é como eu já falei, nós vamos conviver no meio de pessoas aqui ruins e pessoas boas, né? Então só naquele dia, no último dia, é que vão ser separados as pessoas boas das pessoas ruins. Nós vemos aqui que Satanás, ele se empenha em falsificar a mensagem do Evangelho, de modo que seus representantes se misturem no meio do verdadeiro povo de Deus. É interessante notar aqui que o joio não foi semeado numa lavoura vizinha, onde o trigo foi semeado. O joio foi semeado pelo maligno e está no meio da igreja visível. Olha, este maligno, ele pode estar no meio da igreja, ele pode estar disfarçado ali de seu amiguinho, entre aspas. O joio, ele pode estar semeado em qualquer lugar, ou na igreja, ou em um lugar onde você tem muita gente que você convive. Ali não tem somente pessoas boas, vai ter pessoas ruins também. E eles são tão perspicazes que eles tentam parecer que são bonzinhos. Eles tentam parecer, mas não tem como enganar o Deus Todo-Poderoso, não tem, entendeu? Eles se misturam e se tornam muitas vezes imperceptíveis e buscam entrelaçar as suas raízes com o intuito de quê? De fazer com que os verdadeiros filhos de Deus, os cristãos, tropecem em seus enganos. Portanto, aqueles que professam falso evangelho, que se parecem com trigo, mas na realidade são ervas daninhas, eles jamais poderão ser genuínos embaixadores do reino de Deus, pois são agentes de Satanás. Por mais que o joio cresça no meio do trigo, esta aparente união não será definida, como foi dito. O joio, ele cresce na mesma lavoura do trigo, sobre a mesma terra. Ele recebe os mesmos nutrientes, o mesmo adubo, é regado pela mesma água, mas um carrega em si a vida, o outro carrega em si a morte. Por ocasião aí do juízo dos filhos de Deus e os filhos do diabo, que serão permanentemente separados. No dia do juízo final, toda a impureza será arrancada do reino. Tudo aquilo que afronta e transgride a lei de Deus será removido. A verdadeira igreja está finalmente reunida em todo o esplendor, com aquele que plantou, que lhe foi uma pedra angular. É igual aquele louvor lá, né? Pedra de esquina angular, único e verdadeiro, justo e primeiro. É mais ou menos assim. Então, essa parábola do joio e do trigo é muito interessante. Os redimidos viverão aí em toda a eternidade no universo transformado,
não mais sujeito aos efeitos do pecado. Mas é importante que jamais nos esqueçamos, esta separação ocorrerá somente no dia da ceifa, não antes disso. Vemos aqui que esta colheita será no final dos tempos, tá? Será no juízo final. Então é isso, tá bom? Esta é a passagem bíblica que está em Mateus, no capítulo 13, o versículo 24 ao 30, que fala da parábola do joio e do trigo. Então, você vai fazer qual a escolha? Você quer ser um trigo, que analogicamente serve para fazer pão, bolo, torta e etc. Uma massa que vai te nutrir, ou você quer ser o joio, a erva daninha que faz mal para o próximo, para o outro. Então, o Senhor Jesus está aqui, através da sua palavra, trazendo aí essa explicação da parábola do trigo e do joio. Eu torço muito aí para que você seja um trigo, tá? Que você coloque água no seu coração. Que para que você chegue ao reino do céu, você tem que, às vezes, renunciar a algumas coisas. Você tem que se esforçar para que você possa, eu e você, né? Eu não vou me tirar aí do meio, não, porque eu sou um ser humano igual a você, tenho as minhas limitações, mas que nós possamos aí olhar para Deus, olhar para o céu e pedir força para que Ele venha nos abençoar, nos dar força e coragem para nós irmos até o fim, como Ele disse aí para Daniel. Ele disse: Daniel, olha, vai até o fim. Então, a porta larga é a porta do mundo, é a porta estreita, é a porta que leva para o céu. Então nós temos que escolher aí o caminho que nós temos que seguir. Mas não esquecemos aí que o nosso Deus, Ele é misericordioso e Ele é bondoso. E a porta ainda está aberta aí para que todos venham, porque de maneira nenhuma o Senhor vai lançar ninguém fora. Tá bom? Então, para finalizarmos aqui o nosso vídeo, vamos fazer uma oração para finalizarmos. Feche os seus olhos e ore comigo. Meu Senhor e meu Deus, eu quero pedir ao Senhor, meu Pai, que o Senhor venha, neste momento, clarear, Senhor, a mente, o coração desta pessoa. Pai, toda dúvida que essa pessoa tiver desta mensagem que foi falada hoje, Pai, que o Senhor possa clarear, que o Senhor possa revelar para ela, para ele. Revela a Tua palavra, Senhor. Mostra, Senhor, em sonhos. Usa alguém para estar confirmando esta palavra no coração dessa pessoa. Pai, que essa pessoa possa ser um trigo. Que essa pessoa, meu Pai, possa ser uma bênção. Que essa pessoa possa, Pai, ser um daqueles escolhidos que vai participar ali, Senhor, juntamente contigo. Ali nas bodas do Cordeiro, Senhor. Pai, eu quero pedir que o Senhor venha livrar, que o Senhor venha, meu Pai, dar vitória na vida dessa pessoa. Pai, que o Senhor possa abençoar a família, os filhos, o esposo, todas as áreas da sua vida, Senhor. Que o Senhor possa ter com esta pessoa, aonde quer que ela esteja. Se ela estiver dirigindo, se ela estiver em casa, se ela estiver dormindo, se ela estiver, meu Pai, em casa, lavando a sua louça, fazendo um serviço de casa. Senhor, que o Senhor possa abençoar esta pessoa e que aonde essa oração chegar, Pai, que o Senhor possa falar o coração desta pessoa. Senhor, abre o coração, tira estas vendas que está nos olhos desta pessoa, para que essa pessoa enxergue e consiga ver o que o Senhor tem para ela e para ele é muito grande. Eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, da saúde mental, física e espiritual. Eu te peço nesta hora, em nome de Jesus, eu abençoo essas pessoas, em nome de Jesus. Amém.